Olá, turminha! Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de ciências. Hoje nós iremos estar estudando da página 14 à página 21. Vamos lá? Peguem um lápis, a borracha, vamos estudar? O tema da nossa aula de hoje será o solo e a vida. Você sabia que existe vida no solo? Sim. As minhocas, por exemplo, elas vivem no solo. Como já sabemos, as minhocas, elas vivem no solo, mas também existem outras formas de vidas que estão ali, como por exemplo, os micro-organismos. Você já sabe o que é micro-organismo? São as bactérias, os protozoários, as algas, os fungos. Então, eles são muito importantes para a produção do solo. Quando nós temos uma quantidade de micro-organismos no solo e essa quantidade diminuir, então, esse solo também ficará menos fértil, ou seja, ele não será tão bom para plantar, para... Observem as minhocas, elas são de extrema importância para o solo. Além dos micro-organismos, existe uma infinidade de outros seres que vivem e que se desenvolvem no interior do solo, como as plantas, os fungos, os besouros, as minhocas, os tatuzinhos de jardim, caracóis e formigas. Todos eles são muito importantes para a manutenção da fertilidade do solo. As plantas que contêm as raízes, elas são muito importantes. Por quê? Porque as raízes, elas formam uma rede no solo. E essa rede, ela segura as partículas de rocha que estão presentes no solo, para que elas não sejam levadas pela chuva. E isso é muito importante, reter ali as partículas de rocha no solo. Observe a imagem. Nós temos aqui as raízes, aqui a cobertura das plantas. Observem aí. Elas estão sendo evitadas, né, que sejam carregadas pelas chuvas, as plantas. E as minhocas, assim como os outros animais, eles também constroem seus túneis que facilitam a circulação de água, de ar e no solo. Além disso, elas se alimentam dos restos de plantas e animais que estão no solo. E suas fezes são ricas em humus, apresentam grande quantidade de nutrientes que podem ser utilizadas pelas plantas. Os micro-organismos, como as bactérias, os fungos, eles liberam os nutrientes presentes nos restos de seres vivos. E eles têm a urina, as folhas que caem das árvores. Então, como já falamos, todos esses são importantes para a manutenção da fertilidade do solo. O solo é de fundamental importância para nossas vidas e são vários os usos do solo, como por exemplo, para produzir alimentos, construir nossas casas, fabricar uma bicicleta, um celular, um ônibus e também o combustível que faz o ônibus andar. E foram usados recursos vindos do solo. Pode observar na imagem. Então, o solo é fonte de uma enorme quantidade de materiais usados no dia a dia, como areia, argila, pedras preciosas, metais e petróleo. E, além disso, os nutrientes do solo são imprescindíveis para o crescimento das plantas e a produção de alimentos. Vamos conhecer algumas atividades que dependem do solo. O outro uso do solo é a agricultura. A agricultura é o cultivo de plantas para a alimentação das pessoas. O arroz, o feijão, a batata, a cenoura, o alface, a banana e uma infinidade de outros alimentos que fazem parte do nosso dia a dia vêm do solo. Ele nos fornece outros nutrientes necessários para que as plantas que dão origem a esses alimentos se desenvolvam. Muitos outros produtos, como o algodão, as roupas e o etanol, que abastece os automóveis, é derivado da cana-de-açúcar. Também são obtidos por meio da agricultura. Vamos conhecer algumas atividades que dependem do solo. A mineração. Você sabe o que é mineração? A mineração é a retirada dos minerais das rochas e dos solos. Nós temos alguns exemplos de minerais extraídos, são o ferro, o alumínio e o cobre.
E esses minerais eles são usados na fabricação de inúmeros produtos, como celulares, automóveis, embalagem de alimentos e computadores. E a mineração é uma atividade essencial para a manutenção dos hábitos de vida atuais, mas ela precisa ter muito cuidado para não prejudicar o ambiente. Observe na imagem. A mineração é uma atividade que causa maior degradação do ambiente e é por isso que precisa haver muito cuidado para que não haja danos. A degradação significa o desgaste do solo, por isso é muito importante reciclar, reutilizar os materiais, pois essas ações elas evitam que os minerais e os outros recursos tenham que ser extraídos do solo para a fabricação de novos produtos. Também temos a pecuária. O que é a pecuária? É a criação de animais para a produção de carne, leite, ovos. A pecuária, ela depende do solo, porque os animais, eles precisam de uma área para se desenvolver, onde se alimentam de plantas que utilizam nutrientes do solo para crescer. Observe a imagem. Também temos a agricultura, né? A agricultura e a pecuária, elas são extremamente necessárias para a vida do ser humano, mas também podem prejudicar o solo e o ambiente. Por isso, é muito importante utilizar técnicas que preservem o solo e as áreas de cobertura vegetal natural, como as florestas. As florestas elas ajudam a manter o equilíbrio climático, que é essencial para a produção de alimentos, pois além do solo, as plantas dependem da chuva na época certa, de temperaturas adequadas. Os agrotóxicos são usados para diminuir as doenças e os ataques de insetos nas plantações, mas eles podem poluir o solo e a água e prejudicar a saúde dos seres vivos, incluindo o ser humano. Também será necessário para estar fazendo esse. Vamos para a seção Lápis na mão. Número 1. Observe as imagens a seguir que mostram algumas funções e uso dos solos e depois responda as questões. Nós temos aqui várias imagens, você vai escolher uma dessas imagens e vai estar escrevendo uma pequena frase. A primeira imagem, nós temos aqui a função do solo, que é a produção de alimentos, fibras para tecidos e combustíveis, ou seja, a fibra para tecidos, que é o algodão, e a cana-de-açúcar, que é representado pelo etanol. Nós temos aqui na próxima imagem, nós temos a função do solo, que é a ciclagem de nutrientes, ou seja, a vaca está devolvendo nutrientes para o solo. A outra imagem nós temos aqui o cachorro, e o solo serve como habitat para muitos seres vivos. Na próxima imagem aqui também nós temos o solo servindo como base para construções humanas. Na outra nós temos aqui um fornecimento de materiais de construção, é a área e materiais madeira e tijolo. E a outra nós temos uma infiltração da área da água e controle de alargamentos. Então, vocês estarão observando e escolhem uma dessas para estarem escrevendo a frase de vocês. Letra A, escolha uma das imagens e faça um X. Você vai fazer um X ao lado dela, na imagem, e depois vai escrever um pequeno texto explicando a utilidade do solo que essa imagem representa para você. Então, você vai estar escrevendo o que a tia explicou. Letra B. Considerando as funções e os usos dos solos representados nas imagens, explique o que pode acontecer se utilizarmos o solo sem nos preocuparmos com suas conservação. Então, o que acontece? Então, lembramos que é importante conservar o solo para manter a produção de alimentos, a biodiversidade, né, e evitar o alargamento. O que é biodiversidade? É os diferentes seres vivos que tem no solo. Vamos para número 2. Marque um X na imagem do solo que está mais protegida dos efeitos da chuva e da enxurrada e, em seguida, justifique sua resposta. Na primeira imagem, nós temos um solo com cobertura vegetal e as raízes das plantas. O outro, nós temos um solo sem nenhuma planta, sem nenhum vegetal.
Feito isso, você vai justificar por que você fez ela. Vale lembrar que a presença das plantas e das raízes com a proteção do solo contra a chuva e enxurradas evita os nutrientes e as partículas do solo que sejam levadas pelas águas. Número 3, estas imagens representam a relação entre o solo e uma barra de chocolate. O cacau é o fruto usado para fazer o chocolate. As sementes são retiradas e passam por processos de secagens e são enviadas às indústrias. Lá elas são processadas e misturadas a outros ingredientes, transformando-se em uma barra de chocolate. Com base nas imagens do texto acima, faça um desenho no seu caderno, pode estar pegando no seu caderno de português ou matemática ou ciência. Depois você vai representar as etapas da relação entre o solo e um alimento que você comeu hoje. Depois você vai explicar cada etapa dessa relação. Observe aqui na imagem, primeiro nós temos aqui o pé de cacau, depois foi levado às indústrias e aí, feito isso, foi transformado no chocolate. Então, vocês podem estar fazendo no caderno de vocês com um objeto que você comeu hoje. Número 4. Na compra de aparelhos eletrônicos de nova geração, a cada ano aumenta o consumo, a produção de lixo eletrônico e a extração de minérios do solo. Sabendo disso, você vai explicar como o alto consumo de aparelhos eletrônicos pode afetar o solo. Vocês sabem que quanto mais aparelhos são vendidos, mais minerais eles precisam ser extraídos do solo para a sua produção, não é? Então, você vai estar escrevendo, vai explicar por que os aparelhos ele pode prejudicar o solo. Cuidados com o solo. Como nós estudamos, o solo é o lugar onde moramos, brincamos, plantamos, construímos e de onde retiramos recursos variados. Além disso, outros seres vivos também dependem do solo. Por isso, é muito importante conservar o solo e utilizar técnicas que evitem sua degradação. Por exemplo, na agricultura, temos que alternar as espécies de plantas que são cultivadas em uma mesma área, ajuda a preservar os nutrientes do solo. E isso porque cada espécie ela utiliza nutrientes diferentes, dando tempo para o solo restabelecer suas reservas. Essa é uma técnica chamada de rotação de culturas e é muito usada em regiões do Brasil. A rotação de cultura é realizada entre plantações de milhos e soja, pois nas raízes da soja vivem bactérias que fertilizam o solo. Temos outra técnica empregada para a conservação do solo, é o sistema agroflorestal, que inclui a presença de árvores em áreas agrícolas. E nesse sistema, muitas raízes elas seguram as partículas do solo e as folhas secas e os frutos que caem das árvores ajudam a enriquecer o solo e a manter sua umidade. O solo também fica mais protegido do vento, da chuva e pela presença da copa das árvores. E além disso, os animais comem insetos que são extraídos pela oferta de alimentos e abrigo das árvores, diminuindo a necessidade de agrotóxicos. Observe a imagem aí no sistema agroflorestal. Então, nós temos duas técnicas, rotação de culturas e o sistema agroflorestal. A rotação de culturas e o sistema agroflorestal, eles ajudam a manter os nutrientes e a umidade ideal do solo para o desenvolvimento das plantas. E além disso, a cobertura vegetal evita que o processo como a erosão do solo e o assoreamento de rios aconteçam. Nós temos aqui duas imagens, nós temos aqui quando a cobertura vegetal ela é retirada, a chuva e o vento carregam o solo, formando buracos e deixando sem nutrientes. Esse processo ele é chamado de erosão. Observe as imagens, formando buracos no solo, a erosão. E quando a enxurrada leva o solo para dentro de rios e lagos, ocorre o assoreamento. E é neste processo o solo acumulado no fundo do rio vai deixando cada vez mais raso, dificultando o desenvolvimento dos seres vivos. O descarte inadequado do lixo diretamente no solo, como nos lixões,
pode poluir o solo e a água. Isso acontece porque a decomposição do lixo produz um líquido escuro chamado chorume, que se infiltra no solo e pode poluí-lo. Observe a imagem, nós temos nos aterros sanitários, o solo é coberto por uma lona especial que impede a infiltração de substâncias poluentes no solo e nos reservatórios de água subterrânea. Vamos para a seção Conectando com. Abaixo do solo existem algumas reservas subterrâneas de águas conhecidas como aquíferos, que abastecem rios, represas, lagos e chegam até o mar. O maior aquífero do mundo fica no Brasil. Ele está localizado na região norte e se chama Sistema Aquífero Grande Amazônia, na região sul, sudeste, centro-oeste. Há outros aquíferos de grandes proporções, como o Sistema Aquífero Guarani. Essas reservas subterrâneas de água são abastecidas pela água das chuvas, que se infiltra no solo e nas rochas. Elas são muito importantes, pois podem ser usadas para o consumo e participam do equilíbrio do ambiente. A poluição do solo pode chegar até essa reserva, poluindo também a água. Observe a imagem, nós temos a representação esquemática da localização dos principais aquíferos do Brasil. Nós temos os principais, na representação, aquíferos do Brasil. Nós temos o Sistema Aquífero Grande Amazônia e nós temos o Sistema Aquífero Guarani. Vamos para a seção Lápis na mão. Número 1. Luciane tem uma horta e realiza técnica de rotação de culturas, conforme o esquema ao lado. Observe a imagem, nós temos cebolas, ervilhas, repolhos, tomates. Letra A. Quais são as vantagens de Luciane realizar a rotação de cultura em suas hortas? Lembrando que a rotação de cultura, o solo renova os nutrientes e se mantém saudáveis, garantindo uma boa produção de alimentos, e nesse caso, a ervilha enriquece o solo com nitrogênio. Vamos para a página 22, letra B. O que poderia acontecer com o solo dessa horta se ela ficasse um longo período sem cobertura vegetal? Lembrando que ela sofreria a ação do vento e da chuva, que poderiam levar os nutrientes e as partículas do solo, causando a erosão, dependendo do tipo de terreno. Número 2. Analise a ilustração que representa o processo de assoreamento de um rio. Depois faça o que se pede. Letra A. Explique como acontece o assoreamento. Lembrando que o assoreamento ocorre quando o solo é levado pela enxurrada para dentro dos rios e se acumula no fundo, deixando-os mais rasos e dificultando o desenvolvimento de seres vivos. Letra B. Qual é a relação da presença ou ausência de plantas nas margens de um rio com o assoreamento? Lembramos que na margem em que não existem plantas, o solo é levado pela enxurrada. Na outra imagem, as raízes seguram as partículas do solo que impedem a erosão e o assoreamento. Número 3. O pai de João comprou um sítio e está em dúvida entre derrubar as árvores que existem no local para plantar apenas uma espécie de vegetal ou plantar diversas plantas em um sistema agroflorestal. Tente convencê-lo a não derrubar as árvores, citando 3 vantagens do sistema agroflorestal. Quais são as vantagens do sistema agroflorestal? O solo ele fica mais protegido contra a erosão. Segundo, os rios e lagos eles ficam mais protegidos contra o assoreamento. Depois, ele reduz a necessidade de utilizar agrotóxicos e as folhas, os galhos e os frutos que caem das árvores ajudam a adubar o solo. Número 4, desculpa. Sobre o solo e o acúmulo de lixo, marque um X na resposta correta. Então, vocês vão estar marcando um X apenas na resposta correta. A decomposição do lixo não tem relação com a poluição do solo? Os lixões são a melhor alternativa para evitar a poluição do solo pelo lixo? O chorume é formado somente pelo lixo reciclável? Os aterros sanitários são uma alternativa segura para o destino do lixo,
preservando a qualidade do solo e da água? Então, você vai marcar um X apenas na resposta correta. Boa sorte e bons estudos a todos!